torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar sem fogos. Quem assistiu o vídeo mais cedo vai entender porque eu tô falando isso. Se você não assistiu, vai lá que você vai entender. Vamos falar de Vasco da Gama. Olha, o Vasco confirmou a preparação para essa semana e com isso o Zé Ricardo está mantido, a gente vai falar sobre isso, o futuro dele foi definido. Vamos falar de alguns jogadores, vamos falar sobre a situação de Anderson Conceição, que saiu sentindo no jogo contra a Chapecoense, e a gente vai trazer a informação do jogador aqui também. E falar sobre os reforços que devem estrear, né? Tem um aí que está tendo uma expectativa muito grande para para que ele estreie no Vasco da Gama. E obviamente nós vamos falar aí sobre o time ideal do Vasco. Qual seria o time ideal do Vasco? Bota aqui embaixo que eu quero ver. Eu vou bater um papo com vocês e também vou falar aqui sobre isso. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo. Saudações vascaínas, estamos no ar! Aquele abraço para você, vascaínos e vascaínas, vascaínas e vascaínos. Muito obrigado, vocês que estão sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, que deixa seu like, que tem uma moral grande aqui. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, apresentador, criador. Faz tudo aqui nesse canal, comenta Léo Vascaíno. E obviamente eu mando aquele abraço para você. E peço, né, com muita humildade, que você se inscreva no nosso canal, porque aqui você tem informações de análise, você tem as opiniões, né? Eu dou opinião sobre as notícias que rolam no Vasco. Aqui é diferente, aqui é para você, torcedor, ficar por dentro do Vasco e ter uma informação completa também. Análises, informações, opiniões, sugerindo jogadores técnicos, é aqui no Comentário Vascaíno. Então dá essa moral e se inscreve no nosso canal. Olha, vamos falar de Vasco da Gama, porque hoje se confirmou a preparação para o Vasco. Havia muita expectativa, a gente já sabia que o Zé Ricardo não seria demitido, isso não aconteceria, mas tinha que esperar a reunião que rola toda segunda-feira. Mas é o seguinte, Zé Ricardo mantido no comando técnico. Até quando? Vai depender muito desse resultado dessa semana contra a Chapecoense. Uma vitória dá uma sobrevida, mas a pressão ainda continua grande, principalmente dependendo de como o time se comportar. Zé Ricardo durante essa semana vai ter que fazer um trabalho excepcional, como ele não fez ainda no Vasco, para poder se manter no cargo. E mais, por enquanto, a priori, ele vai para o jogo na sexta-feira. O Vasco já anunciou a sua programação, o Vasco treina até quinta-feira. Na quinta-feira, o Vasco viaja para Chapecó, onde joga na sexta à noite, às 19 horas, na Arena Condá contra a Chapecoense. Os ingressos já estão à venda, você entrando em contato aí, a galera da Chapecoense já fez aí a divulgação de como vende o ingresso. Você entra na empresa responsável e pode comprar o ingresso para ir para o jogo na Arena Condá. Se você está próximo aí, Santa Catarina, nesses lugares aí, você pode ir para o jogo. Há uma expectativa também sobre volta de reforço. O Vasco divulgou o cronograma de reforços, obviamente também, mas dos jogadores que estavam no departamento médico. O House, que teve um trauma no pé, ele já voltou a treinar em campo, mas ainda não será relacionado. O Vasco adiantou aí no cronograma, né? Esperava-se que fosse entre 4 e 6 semanas, em 3 semanas, a recuperação do jogador que volta a fazer trabalhos em campo. Mas até o momento, Alexander e Fintelman são os goleiros que estão à disposição aí, além do Thiago Rodrigues, que é o titular, e devem ir para o jogo lá na Arena Condá. Esta é a situação. Sobre Anderson Conceição, o jogador saiu sentindo uma dor após tomar uma bolada. E eu vou dizer, dói, viu? Eu tava brincando aí do famoso jogando bola, mas no final de semana aí, tomar uma bolada na perna, meu amigo, é complicado, viu? Vai doer assim lá na caixa prego, mas enfim. O Anderson Conceição não teve nenhuma lesão, o jogador está de volta, daí apto para o jogo contra a equipe da Chapecoense em Chapecó. O Vasco, nesse jogo, terá transmissão exclusiva novamente do Premiere FC. Então, você quiser assistir o jogo do Vasco contra a Chapecoense, o jogo será exclusivo do Premiere FC. Mas, falando aí sobre time, há uma expectativa de Carlos Palacios. E aí eu vou deixar logo a pergunta que eu falei no início para vocês. Qual seria o time ideal? Carlos Palacios é titular? Pois, o jogador tem muita expectativa de viajar, deve viajar para Chapecó para fazer a sua estreia pelo time do Vasco da Gama. E aí a gente faz
Qual o time ideal do Vasco? Qual time eu escalaria para o Vasco? Muita gente me pergunta isso. Qual time você escalaria para o Vasco, Léo? Qual time você mandaria a campo? Eu já disse, né? Apesar do Nenê ter sido o craque da galera, tá na seleção da rodada, da segunda rodada, eu colocaria o Carlos Palacios, até por ser um jogo contra uma equipe que se fecha muito. A equipe da Chapecoense, eu assisti o jogo Chapecoense e Grêmio. Uma equipe que se fechou muito bem, se curou muito a pressão do Grêmio. O Grêmio fez muita pressão, Ferreirinha chutando muito de fora da área. O Grêmio, por alguns momentos, dava a ver que iria ganhar o jogo, pressionou, massacrou a Chapecoense. Mas é um time que sai muito bem na bola esticada para o Maranhão, que é o desafogo da equipe da Chapecoense. Por isso, eu traria um time mais leve, eu colocaria um time aí com o Thiago Rodrigues no gol, aí na lateral eu continuaria com Gabriel Dias, né, até porque é uma briga muito grande entre Léo Matos e Gabriel Dias, e o Everton para ver quem é o pior, enfim, mas vamos seguir. Na zaga eu continuaria com Quinteiro e Anderson Conceição. Tentaria aí ver se o Riquelme daria certo nessa lateral esquerda, até por ser um desafogo, mas o Edmar poderia ser um cara que poderia dar um sustento defensivo maior, até porque a equipe da Chapecoense hoje trabalha muito nas estocadas, mas o Riquelme acho que poderia ser esse jogador nesse jogo, até porque a gente não ia ser tão pressionado assim defensivamente. Acho que o Vasco vai ter que jogar um pouco mais em cima. No meio de campo, eu traria aí Yuri novamente e Zé Gabriel. Por que Zé Gabriel, Léo? Botaria o Zé Gabriel como segundo volante, não o invertido como o Zé Ricardo tem feito, que não tá dando certo. O Yuri tem que ser o primeiro volante, o Zé Gabriel o segundo volante. Por quê? Para dar uma maior sustentação na hora que a bola viesse aí, quando ele se explorasse o contra-ataque, esses jogadores pudessem segurar esse contra-ataque. E aí o meio de campo eu faria algumas mudanças da frente. Tiraria o Nenê e botaria o Palácio para ter mais rapidez, até para recomposição, para evitar essas estocadas de bola. Colocaria o Eric na ponta esquerda, que foi onde ele foi melhor contra a equipe, jogando pela equipe do Ipiranga. Colocaria o Eric ali pela esquerda, e na ponta direita eu colocaria o Peck. Por que o Peck, Léo? Se o Peck erra tanto? Porque é um jogador que, querendo ou não, consegue fazer um balanço melhor ali pela ponta. E aí o que é que acontece? O Maranhão, ele não subiria tanto, porque ele ficaria com um jogador mais rápido nas costas dele. Então evitaria essa subida do Maranhão. Então eu faria isso aí. E no ataque eu colocaria o Raniel, porque eu já disse aqui, são 8 gols na temporada. A gente pode falar o que for, mas quando a bola chegou, o Raniel fez gol. Então, mesmo com poucas oportunidades, o Raniel é o artilheiro da temporada, é o artilheiro da Série B também, junto com outros aí. Mas eu faria esse time do Vasco. Acho que daria mais certo. Pelo que eu vi jogar a Chape contra a equipe do Grêmio, é uma equipe que explora muito a contra-ataque. O Maranhão é muito explorado. Por diversas vezes o Maranhão foi estocado contra a equipe do Grêmio lá na arena do Grêmio, jogando muito em cima. Então eu faria essa modificação no Vasco. Não porque eu não gosto do Nenê, não porque o Nenê seja isso, deixando bem claro, né? Porque tem uma galera que confunde tática com gostar do jogador, mas pela forma tática que esse jogo vai se propor, por jogar num estádio que é um assalpão, querendo ou não, muito difícil, viagem longa. Então eu faria isso aí se eu fosse o Zé Ricardo. Mas a gente sabe, né? O Zé Ricardo como é, teimoso que só ele, mas vamos esperar para ver como é que ele vai mandar o Vasco a campo. Então é isso. Saudações vascaínas, manda aquele abraço para você que curtiu até esse momento, compartilha muito, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou estar de olho, viu? Tô de olho aí e vamos trocar uma ideia nos comentários. Aquele abraço, tamo junto e até mais.